aqui mais uma vez nesta manhã para conversarmos um pouco sobre a Palavra de Deus, né? Esse é um domingo da EBD, da Civiluz, Igreja para Ser e Pertencer, né? Então, vamos dar início, né, ao nosso bate-papo. Semana passada, então, o irmão Samuel trabalhou com vocês, né, um texto que fala sobre quem é o nosso próximo, né? Nessa lição, na verdade, assim, nessa revista, a gente vai estudar os ensinamentos de Jesus, né? O que Jesus nos ensinou, né, no tempo que ele esteve aqui junto com os apóstolos, né? E aí, assim, quais foram os ensinamentos que ele deu aos apóstolos? E cada lição a gente vai tratar um pouquinho desses assuntos, né? Semana passada o irmão Samuel tratou com vocês de quem é o nosso próximo, né? E hoje a gente está indo para a lição 3, que vai falar sobre as aves e os lírios, né? E eu queria começar com vocês fazendo uma pergunta, né? Uma reflexão para vocês poderem pensar um pouquinho aí na casa de vocês. Jesus vai dar um ensinamento onde ele questiona, né? E ele faz a gente refletir um pouco sobre as nossas necessidades. E uma coisa que às vezes acontece muito com a gente, né, e eu vou falar assim particularmente comigo, acontece muito, que é a questão da ansiedade, né? E Jesus vai falar que não viveis ansiosos, né? E eu queria perguntar isso para vocês, né? Como é que é isso na vida de vocês, né? Como é que é essa questão de vocês viverem, né, os compromissos de vocês, as tarefas que vocês têm? Como é que vocês lidam com essa situação? Né? Como é que vocês agem nas dificuldades ou mesmo no dia a dia de vocês? Como é que vocês encaminham, né, o que vocês têm para encaminhar? Na verdade, assim, a ansiedade é um sentimento que a gente tem em relação ao que vai acontecer, né? É um processo que a gente vive com preocupação daquilo que ainda está por vir. Né? Não é o que aconteceu nem o que está acontecendo, mas na verdade daquilo que vai acontecer. Então, por exemplo, se você tem uma prova para fazer, né? E aí você já fica ansioso, né, para saber se você vai se dar bem na prova, como é que vai ser a prova, se a prova vai estar fácil, se a prova vai estar difícil. Na verdade, a ansiedade ela é um sentimento, né, em relação a essas questões do que estão por vir. Né? E eu vou falar particularmente, né, por mim, eu tenho uma grande dificuldade com isso, né, com relação a essa questão da ansiedade. Eu sofro por antecedência, né? Então às vezes a gente se pega, né, contradizendo um pouco aquilo que Jesus nos ensina, né, que é viver, né, com fé, né? Porque quando a gente tem fé, e quando a gente tem, na verdade, assim, um sentimento de ter certeza daquilo que Deus quer para a nossa vida, a gente acaba tendo mais segurança, né? E aí a segurança é o que nos dá equilíbrio, né, para saber como é que vai ser o nosso dia a dia. Porque o que acaba acontecendo? Às vezes a gente sofre tanto por aquilo que vai acontecer, que a gente imagina que vai acontecer, ou que a gente espera que vai acontecer, e na verdade a gente esquece muito do presente, né, daquilo que a gente precisa viver agora. Isso é sofrer por antecipação, isso é o processo de ansiedade. Né? Então a ansiedade é esse sentimento que a gente tem de viver por alguma coisa que ainda está por vir. Né? E esse ensinamento de hoje, né, que Jesus vai questionar, né, e ele vai dar ele vai fazer um ensinamento, né, aonde ele vai justamente questionar essa situação, né? Se ele fala assim, as aves, elas não se preocupam com o que vão comer, né? Por exemplo, as aves, elas não têm um lugar onde elas dormem, onde elas ficam especificamente, onde elas guardam alimento, né? E na verdade elas não passam fome, né? Elas têm todos os dias o seu alimento. Quem provê isso é Deus, né? A mesma coisa os lírios do campo, não tem a vestimenta, né? Quem é que veste? Quem veste é Deus. E aí Deus, justamente, Jesus nos faz esse questionamento. Se Deus provê o alimento da ave e ele provê
o vestimento dos lírios, por que de nós, que somos muito mais importantes, né, o ser humano é muito mais importante para Deus, como, né, Deus vai deixar a gente sem se vestir e sem ter o que comer? Né? Então, esse texto ele fala muito sobre essa questão das preocupações que a gente tem, né, com aquilo que vai estar por vir, e a gente esquece muito daquilo que a gente precisa viver todos os dias. É um sentimento normal, né, mas que a gente precisa ter cuidado, não pode ser exagerado, porque se a gente entrar numa situação de exagero, né, de ansiedade, a gente acaba perdendo um pouco o equilíbrio. E quando a gente começa a pensar, né, na nossa relação, que foi aquilo que eu conversei com vocês, né, há 15 dias atrás, né, quando a gente começa a pensar na nossa relação com Deus, né, como é que está a minha relação com Deus, como é que está esse meu diálogo com Deus, se eu creio que aquilo que eu estou colocando na mão de Deus, Deus vai prover, né, eu não posso ficar ansiosa, né, eu não posso ficar ansioso, então eu tenho que ter cuidado com isso. É claro que muitas vezes a gente não consegue controlar esse sentimento, por isso que é importante a gente fazer a oração, por isso que é importante a gente sempre colocar nas mãos de Deus as nossas petições e colocar para Ele quais são os nossos sentimentos. Porque quando a gente coloca para Ele, a gente, na verdade, a gente divide um pouco as nossas angústias com Ele, né? E Ele, na verdade, nos dá suporte para conseguir continuar o dia a dia, né? E aí nas tarefas que vocês têm que fazer, né, no dia a dia de vocês, eu sei que vocês também passam por isso, porque isso é um sentimento humano, né? Mas que nós precisamos ter bastante entendimento, né? Por isso que a palavra de Deus é tão importante, porque quando a gente vivencia algumas situações, a gente busca na palavra o que a palavra quer nos dizer, né? O que Deus, então, quer naquele momento nos colocar, para que a gente tenha fé, né? E a fé, ela acaba nos fortalecendo, fazendo com que a gente tenha calma e deixar, né, o dia a dia acontecer, e até o momento, né, em que a gente vai se deparar com a situação, e de repente aquilo que a gente estava tão ansioso para que acontecesse, né, acontece de uma forma completamente diferente. Aqui em casa eu tenho uma situação, né, eu tenho um filho de 15 anos, né, tenho uma filha de 19 e um filho de 15 anos, e era muito comum meu filho, quando ele era mais novo, ele falava sempre assim: mãe, eu estou ansioso, né, eu estou ansioso para que chegue a minha festa, estou ansioso para que chegue, né, alguma coisa que ele queria fazer, que ele gostasse muito. Isso é natural, né, mas o que não pode é, por exemplo, quando essa ansiedade ela extrapola, né, e não nos deixa dormir, ou nos deixa se sentir mal, nos deixa sempre com um sentimento que nos faz mal. Isso não é legal, né? E aí por isso é muito importante a gente estar embasado na palavra de Deus, porque é nessa hora que Deus vai nos dar suporte, é nessa hora que Deus vai nos acalmar e nos fazer esperar o dia, né? Que no dia vai chegar lá e a gente vai viver ou uma coisa legal, ou uma coisa que é difícil que a gente tem que passar, enfim, qualquer que seja a situação que a gente vai experimentar. O texto que a gente vai usar hoje está lá em Mateus 25:34, né? E é o sermão, né, que Jesus vai, o sermão do monte, né? São os cuidados e inquietações, né? E aí assim Jesus vai falar para os discípulos, né, como que a gente acaba experimentando algumas situações, e Jesus vai fazer alguns questionamentos, né? E o texto começa assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem semem, nem cegam, nem ajuntam em seus celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão,
em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Nesse texto, né, Jesus está nos ensinando o seguinte, que nós não precisamos ficar preocupados com o dia de amanhã, que a cada dia vai acontecer e a cada dia tem o que vier a acontecer, né? Aqui existe assim, basta cada dia o seu mal, né? Por quê? Porque às vezes a gente fica tão preocupado com o que vai acontecer amanhã e a gente esquece do que a gente está vivendo hoje. Às vezes está passando por uma coisa tão legal hoje e a gente está preocupado com o que vai viver amanhã e a gente esquece do que a gente está vivendo hoje. Então, nesse texto, né, que está em Mateus, Jesus está nos ensinando, né, que se as aves elas não guardam comida e não passam fome, e se os lírios não têm roupa, né, e mesmo assim Deus não deixa, né, elas desprotegidas, como então nós que somos seres humanos vamos ficar desprotegidos? Isso não significa que nós não tenhamos que correr atrás dos nossos deveres, né? É importante a gente perceber isso. Tudo que é nosso dever nós precisamos correr atrás. Então, se nós temos que trabalhar, se nós temos que estudar, nós temos que fazer esse esforço. O esforço é nosso, né? Mas Deus vai providenciar como vai ser feito, né? A gente não tem que ficar preocupado, mas o nosso dever é correr atrás, o nosso dever é fazer aquilo que é nos dedicado. Então, por exemplo, se eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar. Se eu tenho que trabalhar duro, dia de sol, chovendo, eu tenho que trabalhar. Se você tem que estudar, você tem que estudar, você tem que se dedicar. Você tem que fazer o melhor que você puder. Não se contente com o pouco, mas que sim aquilo com o melhor que você pode fazer, né? É importante a gente sempre perceber isso. Não é o melhor que o outro pode, não, mas é o melhor que você pode. O que você está se dedicando, né? E aí, assim, é nesse sentido que Jesus está falando, para que a gente não fique preocupado com o dia, mas que a gente possa, então, estar entregando, né, no nosso cotidiano, na nossa vida secular, aquilo que é necessário, mas que também a gente esteja fazendo a obra de Deus, né? Porque quando a gente está comprometido com a obra de Deus, quando a gente está comprometido com aquilo que Deus quer para a nossa vida, Deus providencia, né? Por mais que a gente passe por momentos de dificuldade, momentos de tristeza, momentos de turbulência, mas Deus providencia, Deus nos dá suporte. E é isso que é super importante a gente perceber. A gente não pode entrar num momento de desespero e achar que Deus tirou tudo de nós. Não. Né? Mesmo que a gente passe por um momento muito difícil, por exemplo, da perda de alguém, né? Se a gente perdeu alguém, Deus vai nos sustentar, né? Deus vai nos dar força para reerguer a nossa vida, para olhar a nossa vida, aquela vida que a gente tinha antes de perder a pessoa, né? E a gente vai... aquela vida ficou lá atrás. Agora, como que eu vou daqui para frente? Que tipo de passo eu vou fazer? Né? Que tipo de atitude eu vou ter? Né? Então, Deus vai nos sustentar. Né? E é isso que é muito importante que a gente compreenda, né, na nossa relação com Deus. Porque Deus é isso, Deus é suporte. Deus é aquele que está ao nosso lado o tempo todo. Né? É aquele que nos ampara, que nos carrega no colo quando a gente precisa, né? Então, assim, é super importante esse relacionamento com Deus, porque é nessa conversa, é nesse diálogo, é nesse estudo da palavra que a gente consegue, então, compreender aquilo que Deus está falando pra gente, compreender aquilo que a gente precisa fazer. Então, não andeis ansioso. Então, meu querido irmão, eu queria dizer a você,
Se você tem uma tarefa da escola para fazer, se você tem alguma coisa que você gosta muito de fazer e que você quer logo que chegue, curta seu dia a dia, curta as coisas que você tem para fazer no dia a dia e não fique preocupado com aquilo que vai ainda chegar, né? Estude, se você tiver que fazer uma prova, estude, se prepara para que na hora da prova você pegue a prova e ria, porque você sabe fazer tudo, né? Mas não fique preocupado se você vai conseguir ou não. Estude e entrega na mão de Deus. Deus sabe de todas as coisas e Deus sabe quando a gente se esforça para conseguir aquilo que a gente está querendo, né? Então não fique ansioso, não fique preocupado. A outra coisa, se você tem uma festa ou um momento que você gostaria muito de estar fazendo, né? Por exemplo, nesse momento de pandemia que a gente não está podendo fazer festa e de repente foi um aniversário que você gostaria muito de ter feito, né? Ou gostaria muito que ainda vá acontecer, entrega na mão de Deus e Ele sabe de todas as coisas. Se a gente está vivendo esse momento agora, é porque era necessário a gente fazer esse isolamento, porque era necessário que a gente passasse por essa situação para a gente rever que aquilo que a gente estava fazendo no passado não estava legal, que é importante a gente pensar no ser humano, que é importante a gente pensar nos outros, né? É importante a gente se colocar no lugar dos outros, né? Quantas vezes a gente se depara achando que a vida da gente está ótima, que a gente está vivendo tudo muito tranquilo e na verdade tem outras pessoas ao nosso lado precisando de ajuda. E nesse momento de pandemia foi um momento que oportunizou a gente viver isso. Então, meus queridos, eu queria dizer para vocês, pensem nisso, né? Não fiquem ansiosos, não fiquem preocupados com aquilo que ainda pode acontecer. Entrega a tua vida na mão do Senhor, entrega a Ele os desafios que vocês tiverem que enfrentar pela frente. Não estou dizendo que você não precisa correr atrás, precisa sim, precisa se dedicar, mas entrega na mão de Deus, Ele sabe de todas as coisas, amém? Eu vou deixar para vocês então, vai estar aparecendo na tela aí para vocês, né, o texto de hoje, que é o estudo 3, que fala sobre as aves e os lírios, né, o texto de Mateus 6, 25 a 34, né, e vou também estar deixando a página da tarefa, né, que vem fazendo lá um verdadeiro ou falso, pedindo para que vocês então assinalem se devemos andar ansiosos pelo dia de amanhã, a preocupação pelo que bebemos ou que comemos, se é certo ou errado, se Deus abandonou as aves do céu, os lírios precisam tecer e fiar para se vestir, se é verdade ou se não é, se é verdadeiro ou falso, né? Salomão nunca se vestiu como os lírios, isso é verdade ou mentira? Né? Então, assim, vou deixar essa atividade para vocês. Vou pedir também para que vocês copiem no caderno de vocês, né, o Salmo 142, o versículo 9, tá? E as orações da semana, né? Que nós temos aí a cada dia da semana uma oração. Não esqueçam, meus irmãos, que cada dia da manhã e cada dia ao se deitar e em cada momento da sua vida, você entrega a sua vida ao Senhor e faça as suas orações. E coloque sempre seu coração nas mãos de Deus e pede a Ele força, sabedoria e faça as suas orações pelos seus irmãos, pelos amigos da igreja, né? Pelos irmãos em Cristo, pela sua família, pelos seus pais, todos aqueles seus amigos, pela escola, que hoje nós estamos separados, né? E aí, assim, pedir por todos esses pedidos, né, que a gente tem aí, por todas essas pessoas, pedir para que se ache logo a cura, né, da vacina, aí, que a vacina seja encontrada para que a gente volte a fazer algumas atividades que a gente ainda não pode fazer. Então, eu gostaria muito que vocês, todas as manhãs e todas as noites, e em todos os momentos do dia, que você pudesse estar levando o seu pedido de oração a Deus, entregando a sua vida nas mãos do Senhor. Amém? E que assim seja, que você tenha um ótimo domingo e uma boa semana nas mãos de Deus. Fica na paz.